Atenção, emissoras, para o... Como é que fala, João? O toque de Atenção. 5 rolhas. Atenção, emissoras, para o toque de uma rolha. Uma só. Quase quebrou a caminha. Roda a vinheta. Terroir. Dei um spoiler aí. Terroir. Vamos falar sobre terroir, João? Acho que sim. O que significa terroir? É isso que você vai aprender ou não? Ou não. Hoje aqui. Ou a gente vai falar um monte de coisa fiada, conversa fiada aqui, beber mais um pouco. Você só vai saber depois da vinheta. Achei que eu já tinha chamado a Eu vinheta. também achei. Sim. Roda a vinheta 2 vezes, Vai. então, por favor. Pessoal, vamos falar sobre terroir. Mas antes disso... Roda a agradecer. vinheta. Agradecer aos nossos patrocinadores maravilhosos que trazem essa vinheta. A vinheta. A vinheta Mais maravilhosa uma pra roda gente. vinheta. Começando com o Whisky Prime, as suas taças maravilhosas, elegantes. Que melhor, Olha essa nossa. que linda aqui, cara, olha. Que bonita. isso, cara, toda lapidada. Essa com diamante aqui, ó, o diamante da Whisky Prime no pezinho dela. Essa é muito bonita, cara. Muito linda. Então, assim, você tá bebendo uma parada legal, a taça faz toda a diferença, né? Whisky Prime, muito obrigado. Melhora o gosto, né? Temos também... Vamos falar sobre o nosso próximo patrocinador, mas sem ainda sair do campo do whisky. Vamos pro mundo virtual. My Whisky App. My Whisky App. Vou mostrar aqui então o My Whisky App, a interface desse aplicativo. Olha que legal. Só a capa é daquela que não aparece nada, porque ela é... Ajuda aí. Tô ajudando aqui. Ajuda, Guinho. Vamos mostrar o review. Jameson IPA. Cliquei no IPA, já abriu aqui, ó. Vários comentários aqui, a galera dando nota. Muito legal. My Whisky App conta também com uma base de aí mais de 2.000 usuários cadastrados e um passarinho me contou que eles já estão anunciando e mandando notificações de promoções. Então, My Whisky App está rastreando os e-commerces brasileiros sempre que eles encontram preços abaixo da média, principalmente quando se trata de whisky e produtos que acompanham o consumo de whisky, como, por exemplo, Taças. Taças. eles notificam: olha, encontramos um preço barato, compre esse whisky por X. Que isso, você fez Wolf Maia? O Afonso fez cal, né? Então aí fica o nosso agradecimento ao My Whisky App e também As nossas joias capixabas, né? Galera da Santa Terezinha. será que esse rapaz aqui fica à Destilaria vontade Santa para falar Terezinha? sobre esse produtor? Esse produtor aí, eu não sei não, cara. Não. Não conheço, não. Pilantras de Agradecimento primeira a Santa categoria. Terezinha aqui na minha mão, a Três Madeiras, uma das minhas favoritas. Eu já te falei com as cachaças que eu mais, assim, mexe comigo quando eu bebo da Santa. Você tem Eu acho que você palpite? gosta muito do sassafrás. Eu gosto dessa frase. Acho que você gosta de Três Madeiras. Eu acho que você gosta da Porto. Gosto da Porto. Mas aqui eu só bebi uma vez, e que essa única vez desceu bem, gostei, mexeu comigo. Foi a Joaquina, cara. Joaquina. Tanto é que há meses eu falo pro Igor, vou comprar uma Joaquina, vou comprar uma Aquela Joaquina. garrafa vou comprar uma é bonita, Joaquina. né, A cara? garrafa Aquela é massa. garrafa é Garrafa bonita. massa. No próximo episódio eu trago a garrafa da Joaquina.
Agora eu tenho, né? Agora eu tenho, né, irmão? E pra essa você trouxe pouca garrafa, né? Esse aqui não dá pra caber mais garrafa. Então, nosso agradecimento à obrigado. participação da Santa Terezinha aqui. Temos a Três Madeiras e a Sassafrás. E nosso agradecimento também a Alambique Princesa Isabel. Alambique Princesa Isabel. Estamos aqui desfalcados. Pois tá é. faltando o doutor Pedro Célia. Cadê você, Pedro? Meteu um atestado. Você lembra aquele... Será que ele mesmo emitiu esse atestado? Tem um atestado hoje. Eu acho que ele mesmo mandou o atestado. Com certeza. Você lembra aquele vídeo que viralizou na internet um tempo atrás, que era a mulher pedindo o celular do Pedro? Pedro, me devolve meu chip. Pedro, devolve meu chip. Há um tempo atrás eu achei que tinha sido o mês passado. Né? Isso é dos Pedro, primórdios me da devolve meu internet. chip. A gente vai ficar aqui, ó. Ô Pedro, volta pro podcast Retílico. Caramba. Fui longe, busquei longe essa Depois aí. do sanduíche, esse foi o segundo meme da história da internet. Vou falar pro Internet. Coca aí, Coca, faz uma figurinha disso daí, cara. Esse cara tá oferecendo uma figurinha sacaneando ele. Faz um corte disso. Princesa Isabel, Santa Terezinha, aqui também o Gin, Mar, mais um produto aí, irmão da cachaçaria do Alambique Princesa Isabel. Vamos à pauta de hoje? Vamos lá. E faltou um rolical aqui que não vou cobrar não, mas... Eu gosto, cara, eu gosto. Com Corzinho café. de doce de leite Com aqui café é... bom. Não, isso pra Coisa não dizer que veio um maravilhosa. convidado aqui no episódio que ganhou presente de aniversário e nem fez unboxing do presente aqui, Pois velho. é, né, cara? Ganhou um produto da Santa Terezinha e não fez unboxing, velho. Porque já é um Mas velho bebeu conhecido pelo meu. menos? Bebeu. Tá valendo, tá Um valendo. velho conhecido meu, ele me deu esse presente sabendo que ia acalentar meu paladar. Que, por sinal, a pessoa que recebeu esse presente aí, você é sobrinho do Dudu, né? Eu sou sobrinho do Dudu. Sobrinho do padrinho de casamento do dono da Santa Terezinha. Quer dizer, um nepotismo de dar dó, né? Mas a gente não sabia disso. É isso Quer dizer, sabia, Então você pode mas dizer não por que isso, né? literalmente tá entre os nossos. Tá na família. tudo Tá na família. dentro da família, né? É justo, é justo. Então hoje a pauta é terroir. Eu tô aqui pra perguntar. É a Marília Gabriela. É isso aí. do que é podcast. terroir? Quem fez Eu tô último, aqui pra a última perguntar. gravação de Terroir foi o Pedro, né, cara? O Pedro deu Verdade. uma palhinha de terroir, trouxe pra gente aí um monte de polêmica que a galera do Não é destilado... polêmico, não, assim, né, cara? Não, mas Terroir fala não que é. polêmico. Faz o clickbait. Polêmica. Participantes de podcast brigam durante o episódio. Eu vou fingir que até que eu vou embora. Pera aí, vou Pô, jogar a gente taça nunca aqui arruma pro uma teto. briga aqui. A gente tá errado Faz um falando corte isso, né? disso. Na moral, não dá pra conversar com vocês, não. Ô, João, calma, fica aí, João. Você Senta tá aí, João. muito bravo, cara. Fiz Wolf. Ele trouxe, né, essa percepção de que os fermentados às vezes têm uma percepção de terroir maior do que os destilados e tal, né? Não sei se eu tô... Mas vamos então. Vamos, cara. O que você entende por terroir? Quem quer começar? Vamos lá. Manda, Igor. Terroir é uma palavra francesa, né, cara? Terroir. Mas... Terroir é uma coisa, uma palavra que já, no caso, a gente lembra logo do vinho, né? A gente traz essa percepção do vinho para terroir. E eu acho que por isso que o terroir não é tão visto assim para os destilados. Apesar dos dois serem antigos, o vinho é muito mais antigo do que os destilados, né? E quando a gente fala de terroir para whisky, para cachaça, para tequila, para saquê, para vários outros destilados, isso daí se torna um pouco polêmico. Mas não deveria ser tão polêmico assim, né? Mas pra uísque escocês não é tão polêmico. Não, até porque quando a gente pega... Pior que é. Mas Bastante. da onde você me explica, por exemplo, a diferença da turfa do Highland Park pra turfa do Ardbeg, pra Então, turfa é do por isso que eu Lafroig? comecei perguntando o que é terroir. Então Eu acho terroir. que a grande polêmica de se dizer que existe ou não terroir para destilados está na interpretação, na leitura que cada um faz, na forma que cada um entende
por conta dessa Que é origem terroir? do vinho, né? Uhum. Para quem bebe vinho, para quem estuda vinho, terroir tá muito claro que é a interferência Das do características. clima, da natureza. Das características Em resumo, microclimáticas. Microclimáticas. interferência, digamos assim, da terra e do homem. Inclusive, tem pessoas que falam sobre microterroir. Tem algumas partes da França que uma fileira de vinhedos, né? Uma fileira de plantas de Isso aí, teve aquela característica perfeita do solo. É do diferente ambiente. de duas pra frente, Isso, assim, né? daí, De outra fileira ali de parreiras, não é isso? Então, E pro vinho é esse microclima, né? Tanto a altitude, a temperatura, a especificidade do solo, o tipo de solo onde é plantado, Isso daí. os minerais, a quantidade de água, e aí a raiz vai mais fundo, não vai, que vai interferir no sabor final e na quantidade de açúcar e, enfim, nas características da uva, que vai interferir na quantidade de álcool produzido, que vai interferir no sabor da uva, que vai interferir no sabor do vinho. Você quer ver que bacana também quando a gente... Isso daí, né? Por exemplo, solos argilosos, solos arenosos. Calcários. Você tem climas semiáridos, áridos, tropicais, e lá vai um monte aí diferente. Isso tudo aí influencia nessa palavra terroir, né? É uma palavra muito ampla. Muito ampla. Exatamente. mas... Então, João, você percebe na sua leitura terroir grande ou talvez maior parte, uma interferência climática no insumo principal de onde vem a produção daquela bebida, vamos dizer assim. É a primeira interpretação que a gente tem, eu acho que é a que vem dessa nossa percepção geográfica, que vai interferir no microclima, que vai interferir na matéria-prima, não é isso? Perfeito. Mas depende do tipo de produto, né? Se a maior interferência, de repente, no sabor vem de uma maturação, Opa! talvez não seja a matéria-prima. Então, por exemplo, quando a gente fala de vinho, a gente vai falar de terroir. E vamos supor, um vinho de um terroir tão típico, se ele é ou não é envelhecido, muda tudo. Uhum. Ou não necessariamente muda tudo, mas pode mudar tudo. Será? Talvez. Agora a pergunta de $1 milhão. Eu vou ganhar Senhores. $1 milhão ou não? Não. Poxa. Quem vai decidir é o cara que tá lá na casa dele. Só se você fizer o Pix. De 5 em 5 mil. Vou mandar meu pix nos comentários. Pergunta de $1 milhão é: opinião dos senhores, existe terroir para destilados? Sim ou não, sem ficar em cima do muro? Sim. Sim. Por quê? Por quê? Eu ou você? Cara, eu acho que tem porque diferentes regiões que produzem destilados muito parecidos acabam tendo produtos muito diferentes, dependendo do estilo de produção, dependendo de qual que é a ideia de produção daquela destilaria, dependendo, enfim, de uma série de fatores que é muito próprio daquele local específico, né? Então, a gente vê muito em uísque escocês, pelo menos o que é muito aceito de diferentes partes da Escócia fazendo uísques que têm essas características muito parecidas dentro de uma região própria, né? A gente tem dentro de cachaça algumas partes do Brasil que tem estilos muito parecidos dentro daquela região, tanto o tamanho do alambique, quanto a cana que é utilizada, o processo de extração do caldo da cana, moagem, ou E é nítido como essas semelhanças chegam no produto final, né? Chegam no produto final, né? Se a cana ela é triturada ou moída, isso traz um vegetal a mais, traz talvez uma doçura a mais. Isso acaba interferindo no produto final. Entendi. Manda, Igor. Cara, eu extrapolo um pouco a palavra terroir, né? Eu extrapolo um pouco por quê? Porque eu trago também pro capital intelectual. Como assim, capital intelectual?
eu jogo também um pouco para a mão de obra das pessoas, né? Terroir não tá só ligado a microclima para mim, né? Não só aquela região, aquele solo, aquele período que choveu ou não choveu, aquela terra que ela era de aclive ou era plana, né? Ou aquela muda de cana ou de qualquer coisa que foi feito ali que produziu um produto excepcional, né? Eu digo também muito ao capital intelectual da pessoa que estava fazendo. Aquilo ali também é muito momentâneo, né? Então, quando a gente fala de capital intelectual da pessoa, talvez hoje eu vou fazer alguma coisa muito incrível, né? Muito incrível foi complicado, mas alguma coisa incrível, né? Talvez amanhã eu não faça a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa muito incrível. Eita! Mas, então assim, isso daí também influencia, né? E tem várias outras percepções também que são muito importantes. Por exemplo, pro destilado, a influência do solo em si é menos perceptível do que num vinho. Você bebe o fermentado direto, né? Você não bebe o vinho de caldo de cana diretamente. Você sempre bebe o destilado. Então você tem um processo a mais ali, né? Que é o processo de evaporação daquele álcool que foi fermentado no caldo de cana. Que é um processo de separação. E por isso muito do terroir fica naquela parte do processo, não avança. Os congêneres, né? Você diminui essa percepção Diminui da a terra. percepção. E além disso, você tem também uma outra coisa na cachaça ali, ou outros produtos que também eu acredito que façam a mesma coisa, né? Que é as diluições, né? Sim. Se você, por exemplo, tem uma cana com um teor de açúcar muito alto, você não vai colocar levedura para fermentar aquilo ali naquele teor de açúcar alto. Você vai diluir aquilo. Isso é um processo de padronização. Esse processo de padronização, como o nome já diz, padrão, né? É para tornar um produto padrão para as leveduras conseguirem produzir na sua eficiência máxima, né? Então, isso daí você vai diminuir essa influência da cana, essa influência do solo, essa influência do microclima. E é por isso que as pessoas falam um pouco assim de terroir para destilado. Mas para mim existe. Por exemplo, as cachaças de Paraty. As cachaças de Paraty ali, elas têm sim uma influência muito peculiar daquele solo, daquela região, que é perceptível. É perceptível. É perceptível igual o Glenlivet. Né? O Glenlivet, para mim, ele tem uma assinatura muito exclusiva da destilaria, que é um destilado leve, né? E que aí a gente já entra no que eu comecei falando aqui, no capital intelectual deles. Eu acho que é muito do destilador que faz aquela percepção de um destilado leve, sutil, né? Delicado. Uma coisa muito nobre. Eu gosto muito dos Glenlivets, né? Eu já deixei isso claro em várias postagens minhas, em vários comentários meus, né? Tanto o Glenlivet quanto o Glenfiddich. Mas o Glenlivet eu realmente gosto bastante. E normalmente eu percebo, né, no paladar um Glenlivet de longe. Então... Eu achei bacana que você realmente extrapolou a resposta e você tocou o que era a próxima coisa que eu ia perguntar. Vocês dois disseram que acreditam em terroir para destilado, então a minha próxima pergunta era como vocês justificam que muita gente diz que não... Muita gente, eu tô falando assim, gente entendida. Gente que sabe do assunto, gente que lê sobre, que estuda, que produz. Por que muita gente defende que não há terroir para destilados? Então, na sua extrapolação, você tocou 2 pontos que eu acho bem relevantes. Para essa discussão. Mas eu entendo quem diz que acha que não tem terroir. Porque é a interpretação da palavra terroir, né? O Igor falou, vou extrapolar a palavra terroir. Se você levar ali na mesma interpretação de o terroir de vinho, você, talvez o tipo de cevada que você usa, o tipo de cana que você usa, realmente não vai trazer assim tanta diferença para o produto final destilado, né? Mas acaba que traz. A gente estava falando de pisco essa semana, né? Uma palavra que é utilizada ali Chile, Peru, e eles ficam, o meu que é pisco, não, o meu que é pisco e tal.
E o pisco chileno e o peruano são duas coisas completamente diferentes, apesar de serem destilados de uva. Pô, mas quantos tipos de uva diferentes? Aí deixa eu tem? contar uma coisa. A gente fez um post, uma collab, Collab. pra falar sobre pisco, porque eu falei, cara, tem umas fotos de um pisco que eu comprei daí pro Igor. Incrível. E eu achei esse pisco muito bom. E eu falei, cara, um dia eu tenho que postar uma foto desse pisco, velho. Sim. Só que quem sou eu na fila do pão para escrever alguma coisa sobre pisco? E aí eu falei, João, você sente à vontade pra falar sobre pisco? Me sinto. E aí o João mandou um texto. Foi bem bacaninha assim. Falei, João, manda um texto assim de umas 100 palavras, 100 caracteres. Aí ele mandou um assim com as 800 caracteres. Eu me empolguei. Eu me empolgo. Mas é difícil, cara, você escrever qualquer coisa. Você é doido, eu não consigo. Eu falei, o Afonso falou, a minha formação é em... Eu sou o resumólogo. Resumólogo. É uma vida dedicada a pesquisar as coisas no Google e resumir. E eu sou o rendólogo, que faz tudo render, né? Que fica rendendo. Tanto quantidade de álcool diferente entre um e outro, os tipos de uva são muito diferentes, os estilos de pisco, né? Pô, mistura uva, não mistura, tem uva aromática, tem uva não aromática, quais que, enfim, passa por maturação, não passa. Então, assim, na minha cabeça, isso tudo faz parte de uma... você falou? Intelectual? Ih, Caraca, agora esqueci. faz parte disso aí intelectual, que é o quê? Pô, o capital intelectual, que é o conjunto de saberes que é aplicado à produção daquele produto, daquele líquido, e que é gerado ali, que é desenvolvido em uma determinada região, e acaba que, tanto por tradicionalismo quanto por legislação, aquele produto deve ser produzido daquela maneira. Então o uísque, um nome completamente... plástico bolha? Caramba, tá ansioso pra caramba, né? Então, tanto por legislação quanto por tradição, aquela bebida que segue... que tem aquela nomenclatura, ela precisa seguir um padrão de produção. Uhum. Então, se você fala de uísque americano, uísque escocês, são duas coisas completamente diferentes, tanto processo de produção tradicional quanto legislação. Desde insumo Será que isso é terroir, até equipamento talvez? de produção. Tudo. Mas os dois são uísques. Então, se um chama uísque escocês e o outro chama uísque americano, será que isso talvez não seja um terroir? Opa, que ponto, hein? Talvez. Então, Você acha que é terroir? Fala pra gente. Escreve nos comentários aí também. Eu achei excelente que vocês, quando fiz uma pergunta que a princípio é uma pergunta tão boba, né? Você acredita que existe terroir pré-destilado? Sim ou não? Por que você acha que uma pessoa concorda ou discorda da ideia de terroir pré-destilados? Parece tão bobo. E, no entanto, a gente podia ficar aqui falando 3 horas sobre isso e seria pouco, né? Seria pouquinho. Mas aí pra, digamos assim... álcool, então... Pra tentar, digamos assim, pontuar essa questão com alguma assertividade. Eu gosto dessa palavra, assertividade. Tá usando palavra difícil agora. Eu trouxe aqui uma definição do que é terroir por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no artigo científico de 2021, publicado na revista Rural e Urbano da Universidade Federal de Pernambuco. E aí, por que eu tô falando aqui que é um periódico científico da Universidade Federal Rural? Porque são as pessoas que estudam agronomia. Então, imagino eu que se tem alguém que pode ter propriedade ou não para falar sobre terroir, é a pessoa que é o editor desse periódico científico, né? E esse editor... Será? Vamos ver. Ele faz bebida? Bom, ele entende da terra. Mas assim... Mas ele tira da terra e faz bebida? Não vou melar sobre... Ele publicou alguma coisa. Vamos lá. Legal. Vamos ver qual é a definição. Uma visão interessante de um profissional agrônomo. Eu vou trazer a visão. Eu vou aceitar. E aí vocês me dizem se vocês concordam ou não. Tá. Mas sim, eu imagino que existe uma coerência entre um profissional que entende da terra,
uma definição de terroir vir dele. Eu acho que faz sentido pra mim. Faz. Mas vamos lá. Os autores são Pierre Ozan e Manfio, Revista Rural Urbano 2021. Terroir é um termo francês que não possui tradução para outros idiomas. Tem grande relevância dentro Tradução, do... né? É tradução, eu falei tradição, foi? Foi. Perdão. Mas é parecida. Vou recomeçar. Começa. Terroir é um termo francês que não possui tradução para outros idiomas. Perfeito. Tem grande relevância dentro do universo dos vinhos, pois expressa a tipicidade do local e a identidade de um determinado vinho. A Organização Internacional da Vinha e do Vinho, OIV, definiu o terroir vitivinícola como, abre aspas, um conceito que se refere a uma área na qual o conhecimento coletivo, ao capital intelectual que o Igor falou, uma área na qual o conhecimento coletivo das interações entre ambiente físico e biológico identificável e práticas vitiviniculturais aplicadas, atribuindo características distintivas para os produtos originários desta área. Terroir inclui solo específico, topografia, clima, características da paisagem e características de biodiversidade. Faz sentido essa definição para vocês? Bastante. Mas não o capital intelectual. Mas dela pode vir também as extrapolações aí, né? Sim, e aí aqui eu vou fazer a minha extrapolação. Então, eu perguntei para vocês o que é terroir e se vocês acham que existe terroir para Qual destilados. é a sua opinião, vai? Vamos lá. Porque ele fala pra gente Eu não ficar em cima acho do que muro. Isso daí tem existe- essa mania feia, né? Isso daí, mas eu ele não acho fala que não. existe e é incontestável que exista terroir para destilados, na minha opinião. Por quê? E antes de falar por quê, como eu vejo, ou como eu explico que algumas pessoas defendam que não há isso que eu acredito que existe terroir para destilados? Eu acho que existe uma certa confusão na interpretação do conceito de terroir. Então, por exemplo, eu vejo que geralmente quem diz que não existe terroir para destilados está se valendo de alguma argumentação, como que o Igor falou, com razão, que por ser uma bebida que é diluída, por ser uma bebida que passa por um processo de separação, chamado destilação, muitas vezes o solo, o clima onde aquele insumo foi produzido, impacta menos no produto final. Então, quem geralmente contesta a ideia de terroir para destilado se vale desse tipo de argumentação para dizer que como a interferência do solo, do clima, da mão humana, do capital intelectual é pouca no produto final, terroir não existe. E eles gostam muito de pontuar, de exemplificar que, por exemplo, eu posso fazer uma vodka russa na China, eu posso fazer um whisky escocês nos Estados Unidos, eu posso exportar, digamos assim, o grão já seco e destilar, maltar, fermentar e destilar nos Estados Unidos o grão escocês e vou ter um produto similar, desde que o alambique seja similar, o tanque de fermentação seja similar. Então eles dizem que você consegue reproduzir todo o processo desde que você tenha os insumos e os equipamentos semelhantes em qualquer lugar do planeta. Mas por que eu acho que isso é um erro até grotesco, eu diria? A gente acabou de ver aqui na definição do pessoal lá do Rio Grande do Sul, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dentro dos universos do vinho, do universo dos vinhos, terroir expressa a tipicidade do local e não a unicidade. Ninguém falou que aquele produto só pode ser feito unicamente naquele lugar para ter aquelas características. Eu falei que naquele local é típico, é normal, é comum encontrar aquelas características. Mas isso não impede que se eu levar esse grão e essa máquina para outro lugar, eu consigo fazer um produto similar. Mas você vai ter o ponto de comparação com o local de onde veio. Vai ter o ponto de comparação. E se eu Escola fizer bem escocesa. feito, vai ficar muito Escola- parecido. Mas olha só, você usou uma palavra aí muito bem colocada. Similar. Similar é diferente igual?
E aí? Então, é diferente, né? Similar é próximo. Igual é uma coisa muito... É longe. A gente tá as falando de duas similaridades, palavras. graus de similaridade. Já viu falar sobre definição, por exemplo, de autismo? Existe um espectro de autismo, Gigantesco. diferentes níveis, graus. Então, a minha ignorância, eu acho que terroir tá muito mais relacionado à tipicidade local. E aí você pode, de fato, digamos assim, mimetizar o que tá nesse local em outro lugar. A produção do destilado te dá essa, digamos, possibilidade. Não só de destilados, a de cerveja também. De cerveja também, Por exemplo, claro. você pode produzir uma cerveja inglesa aqui com a mesma característica da água inglesa lá, você corrige aquela água quimicamente, né? Você faz a correção igualzinha do camarada lá, utilizando o Beersmith, né? Que é um software. E você vai tentar produzir uma cerveja similar. Uhum. À Similar. de alguém. Mas não Então igual. eu consigo reproduzir uma Alguma coisa tipicidade. parecida. O que quer dizer que aquela, digamos assim, escola de produção, aquele processo produtivo, aquele insumo não resulta num produto único. Mas olha só. Não é unicidade daquele local. Você Mas ainda Eu depende... posso levar aqueles fatores de produção para outro local e produzir algo similar. E tentar produzir algo similar. Mas ainda você depende de insumos de lá. Claro. Por exemplo, o tomate italiano. O tomate italiano é o tomate italiano. Da Itália. Aquela Perfeito. região, Aí você tocou um ponto. acabou. Não tem nada parecido com aquilo, né? Você pode trazer aquele tomate, você conseguir manter ele até saudável, né? Pra você consumir aqui. Mas, cara, aquilo lá é incrível, né? Então você pode sim fazer uma pizza no padrão italiano aqui. Pode. Mas não vai ser igual a deles. Igual não, vai ser similar. Então, mas aí você tocou um Tomou ponto que eu fome. acho interessantíssimo. Pão de pizza. Vamos lá. Bom, né? Tá com fome, tá, Você é doido. Vamos comer um bolinho de porco do Barzé? Você é doido. Mas você tocou um ponto interessantíssimo. Por exemplo, vamos falar de vinho, que é assim, o produto, né? O vinho tá mais associado à ideia de terroir. Então, tem lá um terroir valiosíssimo para a produção de vinho na França, que é o terroir ali de Sauternes, né? Sauternes. Então Bordeaux, vamos né? supor que eu Sauternes em consigo... Bordeaux, Região de Bordeaux. Rodou. No mapa aí você me ferrou. Mas Mas eu tô tá, falando que é, pô. Mas tá bom. Região de Bordeaux. Eu vou com você. Vamos lá. Na ausência do Pedro, O João é o eu mestre. concordo com o João. O João é o mestre. Quer dizendo mesmo? Assim, existe o terroir lá de Sauternes valiosíssimo. Vamos supor que alguém consegue reproduzir todas as características do processo produtivo de um vinho Sauternes na Jamaica. E esse vinho você bebe um do lado do outro e sensorialmente é invisível qualquer diferença. Você não consegue perceber. Você chama esse terroir que se reproduziu artificialmente na Jamaica de Sauternes? Ou é um vinho Jamaica? Não vi um Jamaica. É um vinho Jamaica. Mas olha só. Eu vou trazer uma comparação Não sei meio... se eu acompanhei, não. Quer fazer de novo a Caramba. pergunta pra ele eu responder? Não precisa. Vai na tua que... Eu vou fazer uma comparação nerd e de uma coisa física, né? Que tem Depois a ver gente volta no sua com terra, a então. minha Porque com a existem engenharia. outros vinhos né? botritizados, né? Tem Então, um dos assim- problemas do milênio, né? Que ele é a equação de Navier-Stokes. Ih, caramba. O que é essa equação de Navier-Stokes? Calma aí, Igor. Eu não tô nem com roupa pra isso. Coloca Eu não vim arrumado pra isso, não, legenda. cara. Não, vamos lá. Vamos um pouco mais complexo aqui nessa Coloca história, né? legenda nisso aí. Essa equação, ela dita todo o escoamento de tudo que tem aqui na Terra, né? Só que ela nunca foi resolvida diretamente. Você sempre depende de você fazer considerações para você conseguir resolver ela. E é a mesma coisa do que você acabou de citar. Você não consegue reproduzir tudo igual a uma outra região, entendeu? Logicamente é muito difícil você falar, você não consegue, né? Você ser tão abrupto assim. Mas, cara, eu não acredito em você conseguir reproduzir tudo o que uma região consegue
reproduzir, Até porque né? se eu tentar reproduzir um terroir italiano, se eu conseguir tudo, vai faltar o produtor rural passando ali falando assim, mas como? Mas como não come? Você não consegue Dio reproduzir mi chiama todas Afonso. essas variáveis. São tantas variáveis, tantas coisinhas ali no meio que você não faz igualzinho. O mesmo E aí a homem gente não entra esbarra duas vezes. na teoria da borboleta, né? Pera aí, É isso. pô. O mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio. O Pedro já falava isso. Só pra isso. citar Eu o Pedro concordo com aqui. o Pedro. Que não foi ele que falou, mas ele que citou aqui. Então é apude. Que Pude? gostinho de TCC horroroso, né? Assim, você achou que você ia vir aqui e ia ter uma resolução sobre terroir, Não teve. sobre terroir Teve. para destilados. Teve sim. Teve uma bela conversa aqui até. Teve. A gente colocou alguns pontos e eu espero que a gente tenha te deixado mais confuso. Mas Eu fiz parte disso. estamos falando de terroir, vamos mais uma vez extrapolar como a gente já fez aqui nesse episódio. Abrir a caixinha de Pandora. Provando bebidas coreanas. Pro lado de cá, que é melhor. Tá começando o quadro Provando Bebidas Coreanas. É isso aí. Como que fala isso aqui, João? Como é que é o nome disso? Pitch. Magoli, né? Magol. Magol. Eu trouxe essa Como bebida diz aqui. ele sobre mim, eu não tenho nem roupa pra consumir isso aí. Eu trouxe isso aqui. A gente falou algumas vezes em alguns episódios passados sobre RTD. O João deve gostar disso aí. hein? E Gosto de aconteceu que eu recebi um alerta de um pessoal que assiste. Falou, pô, Afonso, vocês ficam falando umas coisas que às vezes, assim, pra vocês é tão óbvio, mas pra quem tá em casa não é tão óbvio. Mas eu falei que era Vocês RTD. Não, então, mas depende do episódio. Que a galera Tem que ver todos, a galera cara. É preguiçosa, Não, João. olha só. Né- Não, Nego peraí. chega lá que é tudo mastigadinho. Não, cara. mas tem que ver tá todos. até mastigadinho até demais. Só Né? vocês... Tem 10 episódios Tem que já ver rolou? todos. Deve ter umas 9 horas aí de conversa fiada da gente aqui, tá? RTD é a sigla de Ready to Drink. É uma bebida que está pronta para beber. Mas João, Afonso, Igor, toda bebida não está pronta para beber? Sim, é só um nome da indústria para dizer que isso daqui é uma mistura pronta para beber, um Eu coquetelzinho. vou simplificar. Coquetel pronto. É, Imagina, caipirinha é feita com cachaça, açúcar, limão, mais alguma coisa? Gelo. o gelo não vai vindo. O gelo não Diluição, vai. dá. O gelo não dá. Mas você Cheiro de pode comprar pera. um RTD que é Muita. tudo Ou ali maçã, né? misturado. Cachaça, limão, açúcar. É pera ou maçã? Ih, caramba. Cheiro de quê? Pera. Pera? Pêssego. Leitinho de pera? Pêssego. Pêssego? Pêssego e suco de maçã. Pêssego. Pêssego, mas vou dizer, pra mim, lembra muito. Pêssego na boca, no nariz mais pera e... Caraca, agora eu esqueci, me fugiu. Graviola. Me lembra Mas muito por o causa cheiro de do graviola. leitado? Não se pode ser por causa da aparência, eu me leitoso? deixei levado, leitoso, né? Mas o cheiro me lembrou graviola. Cara, suco de maçã e pêssego pra mim. É porque esse pêssego aqui é um pêssego branco. Tem essa diferença, que a gente mas tá talvez- acostumado com pêssego amarelo. A maior parte da indústria de sucos, né? Ela usa a maior parte de suco de maçã. Pra adoçar, né? É. Verdade. Então, olha só, começamos Vamos com ver. terroir, agora vamos pra uma bebida alcoólica lá da Coreia. Ele não usa aqui suco de maçã, de acordo. Ingredientes: arroz, suco de pêssego, levedura, agente fermentador e água. Agente fermentador deve ser alguma cultura para levedura funcionar melhor, essa agente Ou algum fermentador. catalisador pra levedura. Pra levedura. né, Deve ser pra um acelerar nutriente, alguma coisa assim pra levedura trabalhar melhor. Agora, arroz é maior. Ou Dentro é da- bactéria pra poder quebrar o amido. Vou pra fazer uma- poder a Seria um levedura lactobacilo comer. vivo? Uma consideração aqui quando da indústria, né? Que é bem legal, né? Sempre quando você coloca os ingredientes num produto, você coloca primeiro o de maior composição, Caramba. que maior tem a proporção aqui dentro, Qual que é o primeiro aí? arroz. Arroz, que Olha, é o Tudo que tem a fermentado, né? menor quantidade aqui dentro. Ele começa com arroz, depois suco de pêssego. Fazer um adendo, então. João, explica pra gente a produção do Magoli. Você tava falando destilado, fermentado. É um arroz, fermentado, né? É um fermentado, uma bebida tipicamente coreana. Um vinho de arroz, é um fermentado à base de arroz cozido.
que tem essa característica mais adocicada por conta da quantidade de açúcar que tem dentro do arroz, por conta da quantidade de amido que tem dentro do arroz. Aquele arroz mais redondinho, né? Não é tão aquele arroz agulhinha. Ele é um arroz bem diferente e que é muito utilizado para poder fazer essas bebidas prontas, né? Ou seja, aqui não tá só o magoli, sei lá. Ele tem o suco de pêssego, ele tem açúcar, ele tem outros ingredientes, né? Então o teor alcoólico dele dá uma baixada também. Mas, até onde foi a nossa pesquisa, um fermentado de arroz tipicamente coreano que resulta num vinho de arroz mais adocicado. Igor, a gente tem que agradecer esse cara aqui, bicho, porque eu trouxe isso pra ele. Todo dia a gente tem que Eu agradecer. trouxe isso Só pra que menino ele. bonito. Ao isso? vivo, sem avisos nem nada. Ele pesquisou, joguei ele na fogueira e ele ainda me falou que é magoli. Se fosse eu do outro lado, ia falar, porra, aí tu me lasca, velho. É isso aí. O cara explicou. Me parece assim, sem querer ofender nenhuma cultura e pela minha ignorância, algo muito parecido com saquê, né? É um fermentado de arroz. Só que o saquê, no caso, seria isso aqui antes da mistura com pêssego, com xarope, com isso, com aquilo. Seria o magoli destilado. O saquê. Não, o saquê ele é fermentado. O saquê não é destilado? Não, o saquê é um fermentado de arroz. O destilado é o tal do soju. Entendi. Que aí pode ser feito de arroz, de batata, né? Ou soju. Não, e o teor alcoólico também bem é baixinho, né, cara? Bem baixinho. 3%. O que a gente tem, né, são os saquês que tem o acréscimo, né, de álcool destilado. Aguardente de arroz junto com o vinho do arroz. Algum álcool destilado junto do vinho, Entendi. como se fosse um fortificado. Entendi. Né? Engraçado que ele colocou aqui, ó, alérgicos, pode conter trigo. Por conta de contaminação cruzada, provavelmente. Ou então desse agente Não, fermentador. a gente viu nessa nossa breve pesquisa que eles utilizam o trigo como isca em alguns processos talvez mais artesanais para poder capturar a levedura. Então eles pegam o talvez trigo seja por causa da levedura, né, cara? e usam o trigo para capturar a levedura para poder adicionar o arroz cozido para poder fazer a fermentação. Muito bacana. Fez uma É bela um de uma negócio, pesquisa em é 2 um negócio minutos. que é Foi. complexo. 2 minutos, porra. É quando você entende mais ou menos ali o processo, você dá uma olhada em alguns pontos e você fala assim, saquei. Parabéns, mandou bem. Mas não me pede pra fazer. Não me pede pra reproduzir, não, que eu não vou saber, não. Bom, mas faz bastante sentido. então trouxemos aqui um RTD, pra quem reclamou que a gente fica falando sobre RTD e não explica o que é RTD. Ready to drink, pronto pra beber. É um coquetel que já vem pronto, tá? Trouxemos aqui um RTD coreano. Esse aqui eu trouxe artificialmente aromatizado, sabor pêssego. E se você tá pensando que eu fui na Coreia, foi um pouco mais perto. Eu fiz um barulho aqui de gostoso. O Cleiton fez. Ih, caramba! Vazou aqui o áudio. Fui eu, Cleiton, ó. Delícia. Então, Bem pessoal, docinho. temos mais um magoli aqui, mas esse aqui acho que a gente pode beber na nossa privacidade. Mas é de quê? Eu espero que você tenha ficado satisfeito com a explicação de RTD. A gente vai explicar RTD de novo? Ready to drink. Ready to... Em outros episódios a gente Drink. precisa voltar nisso? Talvez sim, talvez não. Vamos ver se vai ter necessidade, né? Se você ouvir RTD de novo e não souber o que é, bota nos comentários. É O isso. que é esse tal de RTD? Aí tem Tem aquele... alguém que viu o outro episódio, Tem vai aquele lá e negócio, responde. né? A gente vai atender a democracia ou a gente vai dar uma marretada ditatorial? Eu vou marretar. Não explicaremos de novo RTD. Que isso? Aceite. Que grosseria. É isso, ele é o chefe, né? explico. Ele tá no divã ali, ó. Eu explico. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Senhores, até mais. Próximo assunto ou não? Acho que ele encerrou. Valeu, galera. Marretou.